Para mim, o Felipe é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Só que ele tem que enxergar que ele tem 18 jogadores bons, ótimos, mas ele tem que ter um time. Não adianta ninguém vai me botar na minha cabeça. Não existe titular. No jogo grande, quando for uma final, você vai saber quem são os titulares. No jogo que importa, você vai saber quem joga. E no então, Flamengo hoje não tem. De ontem? O trio de ataque. Samuel Lino, Plata e Carrascal. Quem é artilheiro desses caras? Quem faz gol? Nenhum deles. Ninguém. O Flamengo hoje vive dos gols do Pedro e dos gols do Arrascaeta. Então, assim, e o Cebolinha às vezes faz mas não é artilheiro. Então, assim, quando você entra num jogo em que o trio de ataque não é fazedor de gol, você já tem um problema. Você já tem um problema. Fala comigo, Bruno Negro, galera, tô trazendo aqui pra vocês um trechinho aí do programa Seleção Sport TV, onde nós temos a companhia aí do ilustre Paulo Nunes, ex-jogador, e bora ver esse comentário bem bacana que ele fez aí sobre o Felipe Luiz, galera, sobre como o nosso Mr. Felipe Luiz tem um timaço na mão e não tá fazendo jogar e tá cometendo bastante erros aí nessa caminhada dele que mal começou na temporada 26. Criação da Sport TV do programa Seleção Sport TV. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo para o maior número possível de rubro-negros verem esse conteúdo e também acionando o sino para não perder um videozinho top sempre que sair um vídeo novo aqui no nosso canal. Agora, sem mais longas, bora ver o que disse Paulo Nunes. Eu achei bem interessante, acredito que vocês também irão gostar. Mas para mim ficou muito claro ontem que a organização que o Flamengo teve na temporada passada, ela está longe de existir. Longe de existir. A Renata falou aqui agora de sistema defensivo, né, que está tomando muitos gols. Mas quando você fala do sistema defensivo, as pessoas imaginam que é a defesa. Não é. É lá na frente. A defesa começa lá na frente. Começa lá na frente. Começa dos dois meias que protegem o setor defensivo, dos dois laterais. Segundo o Felipe Luiz, com o centroavante. Né? Exatamente. Ele é quem fala isso. Exatamente. Inclusive, provavelmente é uma das justificativas para o Pedro não estar jogando. Mas o Pedro aí, não é esse cara da marcação lá na frente. Mas aí entra uma questão, né? O futebol hoje, a gente fala muito aqui, e muita gente está falando isso, que hoje não tem 11 titulares, hoje você tem que ter um elenco, um time. E essas questões, e a gente sempre discutiu isso na minha vida como atleta, e agora trabalhando aqui desse lado, a gente sempre falou que a equipe precisa de organização, rendimento e trabalho de equipe. Quando você começa a mudar muito, e você muda um jogo, você tira 3, 4 jogadores. No outro jogo, esses 2, 3, 4 jogadores ficam sem jogar. Depois você bota eles de novo 2 jogos depois. Você tira primeiro o conhecimento dentro de campo, o entendimento tático. Confiança também? Confiança. Então, esse é um dos maiores fatores, porque você tira o Cebolinha. Vou dar um exemplo, vou falar de nomes. Você tira o Cebolinha. O Cebolinha, para mim, estava sendo um dos melhores jogadores do Flamengo. Aí você deixa ele 2 jogos de fora e ele entrando no segundo tempo. Quando você faz isso, o Cebolinha ele se pergunta: eu não estou bem? O treinador não gosta de mim? Ele está em casa imaginando isso. Paulo, nesse momento atual do futebol, ele não entende que é o famoso controle de carga, Pois é, mas então, deixa eu te falar uma pergunta apenas. Provavelmente, o que a Renata falou, que lá em outubro isso pode fazer um efeito diferente. Né? Porque você controlou carga aqui, para lá na frente tá legal em outubro. E se chegar em outubro, a equipe não está bem, em resultados e desempenho. É isso. É isso. Você vai ter que correr mais ainda, subir a montanha mais ainda para chegar nesse outubro. Então, assim, você tira a confiança do atleta, você tira o Pedro. O Pedro, eu não lembro do Pedro jogar 3 jogos seguidos no Flamengo. Eu não lembro do Arrascaeta, agora não, o Arrascaeta está entrando. O Samuel Lino, o Cebolinha, o Jorginho está voltando agora, o Paquetá. A gente sempre falou em questões de time, da organização tática da equipe. Para a individualidade aparecer, você tem que estar organizado, porque senão pode ser o melhor jogador que tenha, não vai aparecer, Mário. Então, assim, para mim, isso é uma coisa minha que eu vejo, como ex-atleta, você tem que dar ritmo de jogo aos jogadores. Os jogadores têm que entender que, mas eles jogaram ano passado. Ano passado foi ano passado. É outra temporada, é outro ambiente, os times se prepararam para jogar contra o Flamengo. Então você tem que saber sair dessa situação. E sair dessa situação é botar os caras para jogar. É repetir a escalação. Então, você joga 3 jogos. Aí nesse terceiro jogo você tira 2, 3, tudo bem. Agora, você joga um jogo, o ataque é um, o trio de ataque é um. Você joga um outro jogo, o trio de ataque é outro, completamente diferente. E jogos decisivos. Não é jogo daqui que não vai acontecer nada. Então, na minha opinião, isso é uma opinião minha, eu acho que o Felipe, ele acredita muito nisso. E outra, aqui não tem nenhum cara achando, tem que mudar. O contrário, para mim o Felipe é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Só que ele tem que enxergar que ele tem
18 jogadores bons, ótimos, mas ele tem que ter um time. Não adianta ninguém vai me botar na minha cabeça. Não existe titular. No jogo grande, quando for uma final, você vai saber quem são os titulares. No jogo que importa, você vai saber quem joga. E no então, Flamengo hoje não tem. São os de ontem? Hã? Então os titulares são os de ontem? Não, ele mesmo ontem disse. Pro jogo, ele entendeu. Vou dar um exemplo básico. O trio de ataque. Samuel Lino, Plata e Carrascal. Quem é artilheiro desses caras? Quem faz gol? Nenhum deles. Ninguém. O Flamengo hoje vive dos gols do Pedro e dos gols do Arrascaeta. Então, assim, e o Cebolinha às vezes faz, mas não é artilheiro. Então, assim, quando você entra num jogo em que o trio de ataque não é fazedor de gol, você já tem um problema. Você já tem um problema. Então, assim, eu acho que ele tem que ter essa. Você quer falar sobre essa escalação? Não, só destacar que assim foi como o Flamengo do Felipe Luiz entrou em campo. A pergunta que o Luiz te fez, eu faria também. Você falou, time titular é quem começa jogando uma decisão. Ontem era uma decisão. Eu acho que o Jorginho seria titular aí. O Paquetá seria titular? Seria também não sei se é isso. Você acha que o Cebolinha é reserva? Assim, com todo respeito, o Samuel Lino não disse que veio. Então por que ele começou com esse time? Mas peraí, Paulo, aí deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Mesa, Rê, esse time aí, fosse ontem a final da Libertadores, seria o 11 inicial do Flamengo? Não. Pra mim não. Não seria. Eu tenho minhas dúvidas se o Felipe Luiz via essa Recopa, assim como a Supercopa, como de fato decisão. Então, eu mas tenho minhas eu dúvidas. acho que os períodos da temporada, eles são bem distintos, né? É claro que a final da Recopa é uma final, né? Mas não tem a relevância de uma final de Libertadores. Ainda mais agora pro Flamengo tinha. Não é relevância que eu tô falando, é que é início de temporada. E isso tem outros fatores que no final da temporada tem muito menos, né? Início de temporada você tem o fator físico. Mas assim, em relação a isso que você está falando, eu até entendo, Rê, mas assim, quando eu coloquei a parte que eu sempre achei que fosse físico, porque eu pensava exatamente sobre como você está pensando. Tipo, tem pouco tempo de trabalho, não dá para você ficar cobrando dos caras, não dá para você exigir que esses caras estejam voando numa situação como essa. Agora, na minha opinião, já passou um tempo. E aí vou voltar... Desculpa, Paulo, desculpa te interromper, mas só para clarear o meu pensamento. Não é que eu estou dizendo que não dá para cobrar os caras ou que o físico explica tudo. O que eu só estou dizendo é que quando a gente fala sobre qual é a equipe titular do Flamengo, é essa equipe que vai ser a final da Libertadores, eu acho que é um comparativo que é bem distinto, porque a gente está num início de temporada. Então a gente está num momento diferente de avaliação para entender quem vai... Eu acho que o Flamengo ainda está buscando o que vai ser o time titular e talvez o time titular da cabeça do Felipe Luiz não esteja em condições de entrar em campo. Eu acho que o momento de fevereiro é diferente de avaliação sobre qual é o time titular do Flamengo em 2026 do que vai ser daqui a... Não é nem daqui a 8 meses, né? Daqui a 2 meses é outra coisa, outro tipo de avaliação. Porque aí, realmente, todo mundo já recuperou, já tá, tipo assim, todo mundo tinindo ali. Então, e nessa questão que você falou do primeiro, esse título é relevante, é muito relevante. Relevante? Eu acho relevante. Não, mas comparado aos outros, Libertadores, se você for comparar títulos, eu vou te dar a minha opinião. Libertadores, brasileiro, tá ali, né? Para mim, Libertadores. Aí você vem brasileiro, Copa do Brasil junto com Recopa. Recopa é o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Então é um título intercontinental. É um título que você, como eu melhor time da América. Então eu me sinto orgulhoso de ter conquistado. E na situação do Flamengo, como ele chegou, então aumentou mais ainda. Porque se o Flamengo tivesse ganho a Supercopa, tivesse bem no Campeonato Brasileiro, o torcedor, ou a própria direção, ou o próprio comissão técnica não iria dar tanto valor. Eu acho que tem uma relação também, Paulo, com o Lanús, com o adversário. Não é uma Recopa Flamengo e... Mas eu nem estou discutindo... Flamengo e Boca, por exemplo. Que você falou. Mas Flamengo e Lanús. Mas aí eu estou falando sobre o Flamengo. Não estou nem discutindo a outra equipe, porque eu concordo plenamente contigo. Uma equipe próxima, não chega próximo do Flamengo. Tanto que não tinha nem como trocar os jogadores. Ele não tinha elenco. Ele espera até o último para ter que trocar os caras. Na prorrogação. Então, assim, quando você olha para esse título, e aí eu concordo, né, relevância dos 5, dos 3 que eu te falei em cima, só que você tem que ganhar os 3 lá na frente. Então, aí é que eu ia chegar. Eu acho que a relevância, ela está sendo... Parece que o Flamengo já ganhou os 3 títulos lá na frente. Tem um contexto de momento que vai transferindo a pressão da relevância. O Flamengo está fazendo um início de temporada muito ruim, então esse título ganha um peso que na situação, numa situação normal de... Como o Carioca se torna um título muito Aí é que eu ia chegar. Há uma transferência? Agora o Carioca ganha peso? Acho que sim. Acho que é uma responsabilidade. Bom, o Flamengo já está, todo respeito ao Madureira, o Flamengo com os 2 pés lá no final. Está esperando o seu adversário na final do Campeonato Carioca. Fluminense ou Vasco. Aí que tá, meu amigo, com esse vice aí nos 2 títulos. Se bem que, vamos ser sinceros, cara,
Supercopa e Recopa, se o Flamengo tivesse ganho uma das duas, eu estaria satisfeito em não ser campeão carioca. Pra mim, campeonato carioca não interessa em nada. Se o Flamengo fosse campeão da Recopa, estaria bom, porque ganharia 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais no mínimo, que eu tô fazendo por 5, 2 vezes 5, né? Que o dólar atualmente tá 5 reais, e tá mais, na verdade, tá 5 uns quebradinhos, mas vamos colocar só 5. 10 milhões de reais no mínimo. É um jogador. 2 milhões de reais é um jogador que você pode ir lá fazer uma aposta, tirar o cara lá do futebol, cara, o futebol argelino. É uma aposta, você vai lá e traz o cara. Pô, é um jogador desse, cara. São o quê? 3 meses de salário do Jorginho, 5 talvez, sabe? Então é dinheiro. O Campeonato Carioca vai dar o quê? Uma taça? Uma taça Guanabara, se o Flamengo fizer a melhor campanha. Então, cara, não interessa. Mas como o Flamengo perdeu a Supercopa pro Corinthians e acabou de perder a Recopa para o Lanús com uma atuação vexatória no primeiro jogo, o Flamengo agora se vê pressionado a ser pelo menos campeão carioca, mesmo não tendo importância alguma, já que não dá título, não dá premiação, apenas a taça e o título campeão carioca do ano. Apenas isso, Recopa. A taça menos importante, talvez, mas tem dinheiro, bufunfa, money, grana, cash. E é isso que interessa. Pelo menos, cara, 3 campeonatos menores, como Carioca, Paulista, Recopa, Supercopa. Mas essa é a minha opinião. E agora o Felipe Luiz se vê pressionado na forca a ser campeão carioca. Coisa que, na minha opinião, não deveria acontecer. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais. Lembrando que hoje o Flamengo aí vai fazer um jogo, entre aspas, só pra cumprir tabela contra o Madureira. Eu vejo vocês depois dele. Até mais.